Então, só para ficar claro, tá, pessoal? Então, vamos ver esse exemplo e logo em seguida vamos para a parte de medição de tensão. Tá? E esse é o objetivo da aula de hoje. Ou se quiser resolver no final, senhor, tanto faz. Não, isso aqui eu acredito que seja rápido até resolver. Certo? Então, aqui a gente tem um circuito, tá? Um circuitinho bem simples. Tá? Vou colocar aqui os valores. Fonte de tensão 250 volts. R1, uma resistência de 100. R2, R3, dois resistores e 2 ohms. Certo? Determine as correntes I1 e I2. Tá? Letra A. Então, isso aqui a gente pode calcular por lei de Ohm, né? Resistência equivalente. Resistência equivalente é 100 mais 1, que é o resultado desse paralelo aqui. Então, 101 ohms. Certo? Então, a corrente I1 é a corrente total, né, do circuito. 250 dividido por 101. Isso aí... Alguém tem a resposta? Eu achei 2,4752. 52. Obrigado. Tranquilo? E 2, tá? É a metade de 1, né? Aqui, esse aqui é um divisor de corrente que divide 50%, tá? Então, é I1 dividido por 2, isso aqui deve dar 1,2376 amperes, tá? Por que eu passei bem rápido a letra A? Porque é resolver o circuito elétrico, tá? Isso aqui não é novidade para ninguém, tá? Certo? A letra B, a gente tem que utilizar o amperímetro que a gente resolveu no exemplo 2, né? Certo? Certo? Aí vamos ter que dar uma olhada aqui. Exemplo 2. Esse aqui, né? Uhum. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, nós temos interesse em medir correntes de 2,47 e 1,23. Então, tem que ser uma escala acima de 1 ampere. Tá? Das soluções que a gente tem, lá do exemplo 2, certo? Deixa eu ver como é que era. Tinha escala de 0,1, 1 e 10, então nós vamos ter que escolher a escala de 10 amperes, que é esse modelo aqui. Tá? Então, vou copiar isso aqui. Esse é o perímetro que a gente vai utilizar, né? Aqui a gente já calculou na aula passada quanto que vale a resistência interna desse perímetro. Certo? Então, o que a gente tem que fazer? Pegar esse perímetro e jogar para dentro do circuito. Certo? Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar, isso aqui é a letra B, né? Vamos colocar em série com R1 primeiro. Então, nós temos a fonte, R1, tá? E agora aqui a gente coloca o modelo do nosso amperímetro. Tá? Vou botar aqui RA. Em série, né? Com os dois resistores R2 e R3. Em paralelo. Coloquei a referência aqui. Então, a gente pode resolver da mesma forma. Tá? Então, o R equivalente, novo, né? Vou botar linha aqui, certo? Porque agora tem uma perturbação inserida pelo perímetro.
Tá? Isso aqui vai valer 101,999 ohms. Certo? A corrente I1, que é a corrente total, agora é uma corrente I1 linha, tá? Em virtude dessa perturbação aqui do perímetro, ela é dada por 250, dividida pela nova resistência equivalente. Quanto que deu isso aqui? Não. 2,4510. Eu acabei de fazer, professor. Eu errei a partir da B aí. Ah, não, tranquilo. Então, era isso aí, tá? Tranquilo aqui, pessoal? Tá, então essa era a letra B. Tá aqui, letra B. A letra C, a gente tem que calcular a corrente R2 também utilizando o perímetro, então vamos colocar de novo. A fonte, R1, R2 agora insere o nosso amperímetro. Tanto faz, se vai estar antes ou depois aqui no caso. Né? Referência, referência. Tá? Enfim, tá? Agora a gente fez uma modificação aqui, então nós temos uma perna aqui, que a gente vai chamar de R2 linha. Tá? Que é igual a 2,999 ohms. Certo? RP, tá? É o paralelo de R2 linha com R3. Tá? Alguém vai ter que fazer isso para mim. Ou eu já faço aqui. Uhum. Deu 1,19984. Confere? Sim. Sim. Então, R equivalente aqui. Aqui agora, no caso, vamos chamar R equivalente linha também, em relação ao primeiro, né? É 101,19984. Certo? Então, a corrente total, que é I1 linha, é 250 dividido por 101,19984. Isso dá um valor de 2,47. 0,36 amperes, tá? E 2, linha, tá? Que é a nova corrente 2, né? É um divisor resistivo, né? Um divisor de corrente, então, esse divisor de corrente é dado por 2, dividido por 2,999, mais 2 vezes I1 linha, tá? Alguém calcula isso aqui para mim? 0,4. 0,4? Pra mim também deu isso. Eu acho que é isso. Depois de várias casas decimal, tem o resto do número, mano. Não vale a pena.
4.999. Para mim deu diferente, para mim deu 0.988. Eu achei 0,988 também. Achei muito baixo. Porque isso aqui é 40%, né? 40% é por aí, né? 98,834. Tá. Enfim, tá, pessoal? Então, a letra A é a resolução do problema por meio da análise de circuito elétrico, né? É o circuito elétrico puro. Tá? Letra B é o circuito de medição. Tá? O circuito prático, né? O que vocês notam, né? Que existe uma discrepância, né? Entre o valor lido, vou destacar aqui em vermelho, em ambos os casos. Tá? Notem que se vocês forem calcular esse erro aí, esse erro não vai ser igual, porque depende do valor a ser medido, né? Certo? Não é esse erro aí não é constante, tá? E depende do valor lido aqui nesse caso. Né? Enfim, tá? Como exemplo, tá? Eu não vou fazer a letra E e F, fazer apenas... Ah, não, a letra D. Tem uma letra D aqui ainda, tá? Eu não vou fazer a letra D, tá? Mas a letra D, tá? Deixa eu só reforçar aqui. Relembrar. Tá? 991 ohms, tá? Era essa associação aqui. Deixa eu pegar aqui. Opa. Tá, pessoal, então, esse aqui foi a topologia do amperímetro que a gente projetou lá no exemplo 2, né? O R3 tá, possuía um valor de 1 ohms, me corrijam se eu estiver errado. Tá. R1 é 90 e R2 é 900. Certo? Com isso, né, fazendo essa associação, né, cara, isso aqui é fundo de escala de 10 amperes, né? Se a gente calcular que R1 mais R2 mais Rm em paralelo com R1, tá, a gente obtém esse modelo aqui, que RA é igual a 0,999 ohms. Tá? Quando se pede para calcular a corrente no galvanômetro, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que pegar esse modelo aqui, do amperímetro, tá? Modelo do amperímetro, e abrir ele, tá? Abrir ele de forma a vocês enxergarem o galvanômetro, tá? Porque o galvanômetro vai estar lendo uma corrente que é menor que a corrente que o amperímetro lê, né? Certo? Que é a corrente prática de medição, né? Que tá passando lá pelo elemento de medição, tá? A maior parte passa pelo shunt. Então, o que vocês podem fazer? Fazer aqui apenas para a letra B, né? Certo? Vocês podem pegar I1', tá? E calcular aqui o divisor resistivo aqui, né? Divisor de corrente, né? De forma a obter IG. Então, IG1, tá? IG1, tá? Que é a corrente que passa pelo galvanômetro para a corrente medida I1', vale
1 ohms, tá? Dividido por 1 mais 999 ohms, tá? Isso aqui é 1 dividido por 1000, né? Então, é 0,01 mili, né? Certo? Então, o valor que a gente tem aqui é 2,451 miliampere. Pessoal, tranquilo aqui? Tá? Mesma coisa acontece para IG2. Vamos fazer então já, que na verdade é um fator de 1 mili, né? É o mesmo divisor de corrente, tá? Só que agora vai multiplicar e 2 linhas, tá? O valor era 0,988 amperes, o valor lido lá no galvanômetro, né, é 0,988 miliamperes. Certo? Letra E e letra F. Tá? Tá. Pede para calcular os erros relativos. A letra F é irrelevante, né? Mas a letra F vocês podem calcular a partir do erro, da leitura das correntes. Tá? Como que a gente pode fazer isso? O erro percentual, tá, é quem? É o valor medido menos o valor real, dividido pelo valor real, ou o valor medido, que aí tanto faz, né? Certo? A gente pode pegar aqui o módulo vezes 100%. Tá? Então, para o caso 1, é quanto? 2,451 menos a corrente verdadeira, 2,4752, dividido por 2,4752, vezes 100%. Tá? Alguém calcula isso para mim? Faz o favor. Zero 97,7. 97,7%. Isso, né? Enfim, tá, pessoal? Então, um erro menor que 1%. Claro que isso aí só vai valer nesse caso, né? Tá. Para a segunda medida, vocês podem fazer a mesma coisa e aí provavelmente vai encontrar um erro maior, porque 0,98 está bem mais distante de 1,23. Tá? É um erro não linear, né? Característica desse medidor aqui. Enfim, tá, pessoal? Dúvidas, angústias? Podemos seguir? Tá. Então, completem esse exercício aqui. Calculem outro erro. E vamos seguir o baile. Tá. Feito, pessoal. Vamos entrar agora no próximo tópico, tá? A gente viu medição analógica, tá? A gente viu medição analógica apenas utilizando o galvanômetro, tá? Eu não vou entrar em outros tipos, alternativas e formas de medir corrente, tá? Existe medição por meio de um eletrodinamômetro, existe medição eletrônica, existe medição digital, tá? Por que isso, tá? Porque hoje, basicamente, o que a gente tem de medição é o conversor AD, tá? Mede tensão por meio do conversor AD,
tá? Conversor AD a gente prepara para fazer medição de corrente, ou qualquer outra grandeza, da mesma forma que a gente trabalha o galvanômetro para trabalhar para ler tensão também, e correntes, né? Enfim, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz um pouco, eu alterei um pouco, eu trouxe um assunto que eu trataria um pouquinho mais lá na frente, para agora, tá? Mas também vai ser um pouco mais superficial, que é a questão da medição de tensão digital. Tá? Então, foi isso que eu inseri nesses slides de hoje. Tá? Então, medição de tensão pode ser realizada dentro de um range enorme de valores, partindo lá de nanovolts até talvez picovolts, até milivolts, até megavolts, tá? Isso aqui é mega, né? Centenas, milhares de volts, né? A gente tem sistemas de 1 megavolt já de transmissão operando no mundo, né? Até eu acho que aqui no Brasil está sendo construído um sistema próximo a 1 mega, não tenho certeza se vai ser de 1 megavolt. Tá? Medir tensão, tá? Tem algumas limitações, tá? Duas limitações básicas, né? Aparecem quando, nos extremos, né? Quando eu quero medir tensões muito baixas, tá? Por que tem um problema de limitação aqui? Porque quando a tensão é muito baixa, tá? Certo? Existe problema de ruídos, tá? E esses ruídos podem sujar a tensão que eu gostaria de ler, né? E a partir disso, né? Se a tensão está inserida no ruído e eu não consigo fazer uma distinção do ruído, eu não consigo fazer a medição dessa tensão. Tá? Problemas de medição de tensão também surgem quando os valores são muito altos, né? Certo? Por quê? Porque se eu tenho tensão elevada, eu tenho potência elevada. Se eu tenho potência elevada, eu tenho corrente elevada, tá? Corrente de carga elevada. Então, aquela carga de corrente, tá? Que está operando, está sendo transferida por meio daquele sistema a ser medido, né? Vai passar por dentro do teu circuito de medição também. Então, vai gerar um problema. Tu tem que ter um sistema que suporte esse nível de corrente, né? De potência tão elevada, tá? E também problema de isolação, né? Quanto maior nível de tensão, maior a isolação, maior teu dielétrico, né? Necessário a ser aplicado para evitar curto-circuitos, tá? Na prática, tá? A gente não faz, na maior parte das vezes, tá? Tirando os casos de laboratórios específicos de alta tensão, a gente não faz medição diretamente na alta tensão, né? A gente reduz para medir em baixa tensão, tá? Até nível de instrumentação. Tá? Então, o modelo geral de um voltímetro, tá? E aplicando Thevenin, né? É esse daqui, tá? Aqui eu tenho meu circuito a ser medido, tá? Circuito a ser medido, campo, tá? Caracterizado pela tensão no ponto onde eu quero conhecer o valor, tá? Trecho aqui entre o ponto A e B, eu tenho a tensão de Thevenin, que escrita como VOC, tá? Resistência vista do ponto a ser medido, resistência de Thevenin, né, certo? Se você lembrar das circuitos elétricos, resistência a gente consegue medir curto-circuitando as fontes, tá? E aí fazendo associações específicas, delta estrela, estrela delta, série, paralelo, série, o que for, você consegue chegar até um valor de resistência único, tá? E aí vocês podem aplicar esse teorema, né? Tá? Em conjunto com um voltímetro, tá? Esse voltímetro pode ser modelado por meio de uma resistência shunt, tá? Onde essa resistência aqui vai ser responsável por drenar toda a corrente do circuito, tá? Após a inserção desse voltímetro. E também por um voltímetro ideal, tá? Onde esse voltímetro ideal não tem resistência, tá? É um circuito aberto, não vai circular corrente, tá? Então, nesse caso, tá? Uma forma mais geral, isso aqui é válido quando a gente trabalha com o conversor AD, a corrente medida é a tensão no ponto a ser medido,
dividido pelo somatório da resistência de Thevenin mais a resistência interna do voltímetro real, né? Tá? Então, de novo, o que acontece aqui? Perturbação, né? Eu tenho um valor de resistência que vai alterar o valor da corrente que estaria passando, mas eu preciso de um pouco de energia, eu preciso roubar energia para conseguir medir esse sistema, tá? Então, continua surgindo a perturbação, tá? Questão dos ruídos, tá? Existem vários ruídos que a gente pode analisar, tá? Eu quero comentar apenas um tipo de ruídos, tá? Isso aqui é válido também na medição de corrente, tá? Que é o ruído térmico, tá? Certo? O que é o ruído térmico, tá? É o ruído, tá? Gerado pela agitação das cargas dos materiais existentes, né? Certo? Quanto maior a temperatura, maior a agitação, maior o ruído. Tá? Ruído, potencial elétrico, né? Certo? Quando que eu não vou ter ruído? Quando eu não tiver agitação. Quando eu não tenho agitação, quando eu estou trabalhando zero absoluto. Tá? Então, de forma geral, eu sempre tenho ruído. Tá? Só que existem alguns pontos, né? Tá? Limites que determinam se é possível fazer medição ou não de tensão. Tá? Essa equação aqui foi descoberta por Johnson e Nyquist, tá? Que rege aqui o efeito térmico, né? Existente em resistores e outros componentes eletrônicos, que é dada por raiz de 4 constantes de Boltzmann, temperatura em Kelvin do ambiente, resistência equivalente do circuito a ser medido, resistência de Thevenin, tá? Vezes a largura de banda, tá? O que é a largura de banda, tá? É a faixa de frequências que eu pretendo fazer a medição, tá? Normalmente são faixas estreitas, né, que eu tenho interesse, né? Quando eu pego lá um multímetro lá, que é projetado lá, fazer medições de 60 Hz ou 50 Hz, tá? É uma faixa bem curta, né? bem estreita, né? E tem outros mais específicos que só pegam 60 Hz, tá? Aí seriam largura de bandas menores ainda, certo? Se eu considerar, por exemplo, um caso hipotético aqui, resistência de Thevenin de 1000 kΩ, né, no ponto a ser medido, uma temperatura ambiente de 16,7 graus Celsius, isso convertendo em Kelvin dá 289,7 Kelvin, né? E uma largura de banda de 1 Hz, a tensão, a amplitude do ruído vai ser em torno de 4 nanovolts, um pouquinho menor que isso, tá? Matematicamente, se você jogar dentro da equação, vai dar um pouquinho mesmo, vai dar 3,99, mas é isso, ruído, tá? Significa que, se eu quiser medir para essa condição aqui do sistema, tensões abaixo de 4 nanovolts, eu não vou conseguir medir, porque o ruído vai sujar o meu sistema, e aí eu não tenho como resolver. Tá? Certo? Como que eu poderia resolver? Diminuindo a largura de banda, e aí vai diminuir esse valor aqui. Certo? Ou então, reduzir a temperatura, que talvez também não seja algo fácil de fazer. Tá? Então, o que esse gráfico aqui ao lado mostra? Tá? Esse gráfico aqui mostra uma relação entre a resistência equivalente de diferentes circuitos, né, partindo do valor de 1 ohms até 10 elevado a 14 ohms, tá, relacionada com a tensão, com a amplitude do ruído térmico em volts eficazes. Tá? Então, que vocês conseguem chegar numa linha, uma relação linear, isso aqui é uma equação linear, né, que mostra que, quando for acima, tá, eu consigo resolver, quando for abaixo, não consigo resolver, não consigo fazer medição. Na verdade, não há solução, quer dizer que não há medição, tá? Não há medição. Nesse caso, nessa região. Enfim, tá? Só de forma geral, tá? Esse ruído aqui
Eu não sei se vocês já estudaram lá em sinais de sistema, isso aqui é um ruído branco, né? Tá? Que é ruído gaussiano, que ele tem um comportamento espectral igual, desde frequências baixas até frequências bem altas, tá? Isso aqui eu acho que vocês estudam mais a fundo lá em sinais de sistemas. Tá? Dito isso, né? E em cima dessas observações, vamos entrar agora no projeto do voltímetro CC. Tá? Então, imagine esse circuito aqui, esse circuito composto aqui de uma fonte de tensão constante, CC, e dois resistores em série R1 e R2. Tá? E eu desejo conhecer a tensão no resistor 2, aqui denotado como V2. Tá? A gente pode calcular V2, nesse caso, resolvendo o circuito elétrico por um divisor de tensão, né? R2 dividido pelo somatório das resistências vezes a tensão da fonte vai me dar V2. Tá? Nada demais, tá? No momento que eu coloco um galvanômetro aqui, eu estou imaginando apenas o galvanômetro sem nenhum tipo de adaptação, tá? Colocado em paralelo com o V2, isso aqui vai permitir fazer a leitura de tensão. Tá? Só que é uma medição um tanto indireta. Por quê? Porque o galvanômetro necessita de corrente para ser excitado. Né? Então, o que a gente faz? A gente coloca isso aqui em paralelo e provoca um desvio de corrente. Tá? Que eu vou chamar aqui de IM. Tá? Esse M passando pelo galvanômetro, que com uma função de transferência apropriada, vai me dizer que esse M se refere a um determinado valor em volts. Tá? Mas, de qualquer forma, tá? No momento que eu coloco o galvanômetro, eu perturbo o sistema. Perturbo alterando o valor da resistência do paralelo e também do equivalente do sistema como um todo. Tá? Então, tensão medida nunca vai ser igual à tensão real do sistema, sem a inserção da medição. Como que eu posso trabalhar em cima do galvanômetro para medir diferentes níveis de tensão? Tá? Adaptando ele. Tá? Da mesma forma que a gente pegou o galvanômetro e colocou uma resistência shunt, né, certo? Em paralelo, e com isso eu consegui medir corrente mais alta, aqui eu vou adaptar colocando uma resistência série, tá? Que é a R externo, né? De forma a limitar a corrente. Tá? O que nos interessa o voltímetro? Né? O voltímetro nos interessa, tá? Uma característica dele, né? É que ele possua uma resistência muito alta. Tá? Resistência do voltímetro, normalmente, e sempre tem que ser assim, tá? Tem que ser muito maior do que a resistência do circuito. Por que isso? Porque quando ele for muito maior que a resistência do circuito, a corrente medida vai ser muito menor do que a corrente do circuito. Certo? Vou botar aqui, corrente do circuito. Tá? E é isso que eu quero, né? Eu quero reduzir o máximo a perturbação, diminuir o máximo esse valor de corrente, e para isso eu posso aumentar o valor da resistência do voltímetro, tá? Então, se eu tenho um galvanômetro, tá? O galvanômetro tem uma resistência baixa, tá? Se eu colocar ele em paralelo com qualquer resistência, tá? Eu só vou conseguir fazer medições para correntes reduzidas, para tensões reduzidas. Tá? No momento que eu insiro uma resistência equivalente, eu estendo a escala dele, o fundo de escala, e aí me possibilita medir tensões mais elevadas com o mesmo valor de corrente a ser medida, né? Corrente baixa aqui. Então, o problema é dimensionar essa resistência equivalente, né, externa, de acordo com a corrente máxima do galvanômetro. A gente pode equacionar da seguinte forma. VAB. Quem é VAB? É o fundo de escala. Tá? Digamos que eu quero pegar um galvanômetro específico e quero adaptar ele para fazer leituras até 200 volts. 200 volts vai ser meu VAB. Certo? Igual a quem? Igual a queda de tensão dentro do galvanômetro, tá? Lembre que isso aqui é um paralelo, né? É colocado em paralelo com o circuito.
tá? Então, a corrente que passa por aqui vai provocar a queda de tensão do elemento do circuito que vocês desejam descobrir a tensão dele. Então, IM vezes o somatório das duas resistências. Tá? IM é parâmetro do galvanômetro. RM, resistência interna do galvanômetro. VAB, fundo de escala, é o parâmetro de projeto. O que sobra? Resistência externa, tá? Que é o valor, a incógnita do meu problema que eu posso calcular resolvendo essa equação para ela. Para essa grandeza. E aí dá VAB dividido por IM menos RM. Certo? Aqui eu tenho o modelo do voltímetro. Tá? Modelo galvanômetro. Tá? Quando eu adiciono a resistência externa, eu tenho o modelo do voltímetro. Tá? Que é dado por um voltímetro ideal. E série com a resistência do voltímetro, que é R externo mais RM. Uma outra característica aqui dos voltímetros, tá? E aqui é voltímetros de qualquer característica, seja CC, CA, por galvanômetro, analógico, eletrônico, digital, tá? É a sensibilidade, tá? Isso é uma definição, tá? E o que ela diz, tá? Diz que a relação entre a tensão de fundo de escala e a potência dissipada na tensão de fundo de escala é a sensibilidade, tá? Então, a partir dessa definição aqui, que é essa primeira igualdade aqui, essa é a sensibilidade, se a gente substituir a potência dissipada em fundo de escala, tá? Isso é dado pela tensão ao quadrado, dividido pela resistência interna do dispositivo de medição, ou do galvanômetro, tá? Vocês vão chegar aqui, a sensibilidade igual a RM sobre V, tensão de fundo de escala. Isso aqui é igual à corrente medida pelo instrumento de medição. Então, isso aqui fica igual a 1 sobre corrente medida. Tá? Ou a corrente máxima de medição, né, do galvanômetro. Tá? Corrente é amperes, tá? Amperes é volts por ohms. Então, por isso que a sensibilidade é ohms por volts. Tá? Um exemplo, tá? Um voltímetro, normalmente um voltímetro possui sensibilidades muito altas, 20.000, 200.000, 2 mega ohms por volts, tá? Certo? Mas num caso específico, quando eu tenho um voltímetro com uma sensibilidade de 20.000 ohms por volts, significa que ele vai drenar 50 microamperes para realizar a medição em fundo de escala. Certo? Como que eu sei isso? Tá? Utilizando essa equação aqui, né? Sensibilidade é igual a 1 sobre corrente, tá? Resolvo por corrente, IM é 1 sobre 20.000, isso dá 50 micro. Tá? Então, quando eu tiver lá, por exemplo, projetei para 10 volts, quando eu estiver medindo 10 volts, tá? Eu vou estar drenando 50 microamperes para fazer essa medição de 10 volts. Tá? Que é a corrente máxima daquela escala. E aí, uma outra característica que eu posso extrair também é o valor da resistência equivalente de qualquer voltímetro, tá? Que é igual ao valor da sensibilidade vezes o fundo de escala. Certo? Então, se eu pegar 20.000 vezes, vamos facilitar, vezes 10 volts, mesmo exemplo, né? Botei isso aqui, ó, resistência interna, é a sensibilidade vezes a tensão de fundo de escala. Pego aqui 20.000 ohms por volt, fundo de escala 10 volts, corta volt com volt, 10 vezes 20.000, isso aqui dá uma resistência interna de 200 quiloohms. Tá? Enfim, tá? Isso aqui é uma forma de descobrir como calcular a resistência interna a partir da sensibilidade. Aqui eu apresento para vocês como adaptar
um voltímetro de uma única escala para um voltímetro de múltiplas escalas. Tá? Posso inserir resistores ou resistências, né, em série aqui com o circuito, e inserir também uma chave seletora. Essa chave seletora varia das posições 1, 2 e 3. Tá? Se eu analisar aqui, eu tenho 3 posições, tá? E eu tenho 3 tensões medidas, V1, V2 e V3. Tá? E V1 é maior que V2 e V2 é maior que V3. Tá? Qual dessas tensões que deve ser ajustada aqui na posição 1? O que vocês acham, pessoal? V1, V2 ou V3? Tá. Vamos lá, então. Quando eu aumento tensão, o que eu tenho que analisar em conjunto? Com a corrente IM, tá? Corrente máxima. Tá? IM é fixa, né? A corrente medida máxima é fixa. Tá? Então, para eu ter o mesmo valor de corrente, tá? Para eu ter mais tensão, eu tenho que ter mais resistência. Tá? Então, se eu quiser ter essa tipo de associação, necessariamente, tá? A tensão mais elevada tem que ter a maior resistência equivalente do voltímetro. Então, nesse caso, V1 seria na posição 2, 1, V2 na posição 2 e V3 na posição 3. Tá? Por quê? R1 mais R2 mais R3 mais Rm é maior que R2 mais R3 mais Rm, que por sua vez é maior que R3 mais Rm. Certo? Então, exemplo 4. Especifica as resistências de modo a obter essa escala de 10, 50, 250, 500 volts. Considere o fundo de escala de 1 mA e resistência interna de 100 ohms. Tá? 2,17, tá? Isso aqui é um exemplo que já é um exercício para vocês, pessoal. Tentem fazer e a gente retorna aqui 2,25. Tranquilo? Ah, aqui agora tem uma função nova que eu estou enxergando, levante a mão. Se quiserem falar, aperta o levante a mão aí também. Eu acho que deve dar algum sinal. Feito? Até 2h25. No dia seguinte. Então, assim, pessoal, tá? Vamos fazer esse exemplo, tá? Esse exemplo eu espero que seja suficiente para entender isso. Vou fazer de duas formas, tá? Primeiro, utilizando essa equação que a gente viu agora um pouco, né? E depois vamos fazer por sensibilidade, tá? Que é outra alternativa. Tá? Então, aqui a gente tem os dados, né, do problema, mas a gente conhece quanto é IM, certo? Que é a corrente máxima do galvanômetro, 1 mA. A gente conhece quanto é a resistência interna do galvanômetro, 100 ohms. E a gente tem 4 escalas, né? Certo? Primeiro ponto que a gente tem que trabalhar aqui é a questão dessas escalas, né? Essa é uma chave seletora utilizada para selecionar a participação de R1, R2 e R3. Então, quanto maior a tensão, maior tem que ser a resistência série com galvanômetro. Tá? A maior tensão é 500 volts. A maior resistência equivalente é a da posição 1. Então, V1, nesse caso, é 500 volts. V2, que é a posição 2, que é a que está indicada, é o segundo maior valor, 250. V3, 50. E V4, 10 volts. Certo? Notem que o equacionamento pode ser e deve ser feito para os 4 cenários, né?
a chave aqui, por exemplo, em V2, também em V1, para V3 e para V4. Tá? Então, nem sempre, começando assim por determinado ponto, vai te dar a resposta. Tá? Ou, independente, de repente, tem que analisar as 4 combinações de forma conjunta, montar um sistema e resolver. Tá? Nesse caso, a gente pode resolver uma equação por vez. Tá? Começando por qual? Por V4, né? Certo? Porque quando tiver em V4, o que eu vou ter? Eu vou ter o circuito, aqui é o do mais, entra aqui, R4 em série com a resistência do galvanômetro. Tá? Então, vamos lá. Então, para a escala de 10 volts, para a escala de 10 volts, eu posso encontrar a resistência R4. Tá? R4 é quem? Tá? É a tensão do fundo de escala, 10 volts, dividido pela corrente de fundo de escala, 10 a menos 3, menos a resistência interna do galvanômetro, 100 ohms. Tá? Eu esqueci de fazer isso, mas vamos lá. Ainda não é tarde. Tá? A equação que eu estou utilizando é essa daqui, né? Vou deixar ela aqui. Estou resolvendo com essa equação. Certo? Então, resolvendo isso aí, 10K menos 100, isso aí dá uma resistência de 9,9 kΩ. Certo? O valor dessa resistência aqui. Então, já coloquei aqui. Vamos para a próxima escala, R3, tá? Para V3, desculpa. V3 é a escala de 50 volts, então R3 é igual a 50 dividido por 1 mili menos R4 menos RM, tá? Menos 9,9K menos 100. Tá? 9,9K mais 100, 10K, 50K menos 10, 40 kΩ. Valor de R3. Tá? Vamos para a escala V2. V2 é quem? 250. Então, nós vamos ter R2 é igual a tensão de fundo de escala, 250, dividido pela corrente 1 mili, menos 40K, menos 9,9K, menos 100, tá? 250K, menos 40K, menos 10, deu 200K. Certo? E por fim, na posição V1. V1 vai me resultar o valor da resistência R1. R1 é igual fundo de escala 500. Vou botar só o valor de R2, 200 kg. 500 dividido por 1 mili, menos 200, 40, 9,9K e menos 100. Tá? 500K menos 250K deu 250 kΩ. E está projetado o meu voltímetro. Tá? Luiz mandou as respostas aí, estão todas corretas. Tá? Isso é uma forma de resolver. Outra forma é por sensibilidade, tá? Então, vou botar aqui, fazer um traço. Vamos escrever aqui. Forma alternativa. Ou
por sensibilidade. Tá? Sensibilidade, a gente viu antes que isso aqui é igual a 1 sobre IM. Tá? IM, nesse caso aqui, é 1 milli, né? Isso aqui vai resultar 1000 ohms por volts. Tá? Sensibilidade desse voltímetro, uma sensibilidade muito baixa, por sinal, né? Certo? Não, isso aqui, voltímetro com essa sensibilidade, a gente jamais se encontraria no mercado, porque ia gerar muito erro, tá? Certo? Porque a resistência série dele é muito baixa, tá? Enfim, tá? Com isso, né, a gente pode descobrir quanto que é a resistência interna para cada uma dessas escalas, tá? Independente aqui da topologia, tá? Depois a gente pode bater com a topologia. Tá? Vamos bater diretamente com a topologia, tá? Vamos olhar primeiro 10 volts, tá? Fundo de escala. Vamos começar com 10 volts. O que nós teríamos aqui? A resistência externa, né, de 10 volts é meu R4. Tá? Isso é igual a quem? A sensibilidade vezes a tensão de fundo de escala menos a resistência interna do galvanômetro. 1000 ohms, volts vezes 10 volts menos 100 ohms. Corta, isso aqui deu 9,9 kΩ. Certo? Vamos para a próxima escala. A próxima escala é 50 volts. Tá? 50 volts, na topologia aqui, é a somatória de R3, R4 e Rn. Tá? R3 é a única incógnita, então R3 é igual à equação S vezes VFE menos R4 menos Rn. Tá? 1000 vezes 50, 50K, menos 10K, 40K. Tá? Então, fazendo para as demais, para 250 e 500 volts, vocês vão encontrar os mesmos valores de 200 e 250K. Por sensibilidade parece ser mais fácil. Eu também acho que é mais fácil. Tu não precisa saber o circuito interno. Tá? Com a sensibilidade, já sabe quanto que é a resistência interna, né? Aí depois, claro, se tu quiser saber o valor das resistências específicas, daí tu olha a topologia. Pode fazer só por análise, daí? Como assim, só para análise? Só vendo o circuito ali, para saber qual o valor de cada resistência. Sim, com certeza. Aqui, por exemplo, o R4, tu já vê 10K, né? Tu olha aqui, ó. Se é 10K aqui tem 100, 9,9. Tá? Então, precisa colocar esse componente aqui. Você coloca se vocês quiserem, mas se não quiser, não precisa. Certo? Vamos lá. Tá? Exemplo 5, tá? Mais um exemplo. Aqui no exemplo 5, aqui é exemplo 4, tá, pessoal? Um errinho aqui. Utilizando o voltímetro projetado, exemplo 4, determine a tensão no resistor 50K. Certo? Vamos fazer esse exemplo. Esse aqui é um caso de perturbação. Tá?
Tá, os valores internos a gente já sabe, né? Uhum. Tá. Então, nesse caso, letra A. Letra A é resolver o circuito elétrico, tá? Que circuito é esse, tá? É uma fonte de tensão de 150 em série com dois resistores de 6 e 50, né? E aí eu tenho um voltímetro que eu coloco em cima do resistor de 50K, certo? Olhando aqui, né? Isso aqui é algo que a gente conseguiria fazer bem fácil na prática, né? Tensão medida, ou tensão a ser medida, vou botar aqui V2, chama de V2. É 50K dividido por 50 mais 100K vezes 150, isso aqui dá 50 volts. Certo? Enfim, tá. Letra B é utilizar o voltímetro do exercício anterior, tá? Vamos pegar aqui. Daria para usar de 50? Daria, tá? Mas normalmente a gente não utiliza instrumentos de medição para medir fundo de escala, porque de repente pode estar até um pouquinho acima, pode ter uma flutuação. Então, por garantia, vamos usar essa escala aqui, ó, de 150. Certo? Então, é um milli, né? Vamos descobrir isso aqui. A resistência interna, tá? Era 1000 ohms por volt vezes 250. Isso aí dá 250 quiloohms, tá? Que é exatamente igual ao somatório das resistências 200K, 40K, 9.9K e 100 ohms, tá? Só fiz aqui direto para ficar independente de lá, né? Certo? 200 quiloohms, tá? Com esse valor aqui, a gente pega isso aqui, né? Certo? E insere aqui no circuito, né? Vou botar aqui, aproveitando o desenho, 250 quiloohms, tá? O que acontece? Agora essa resistência equivalente do paralelo vai ser diferente, tá? RP é 250, K em paralelo com 50K, né? Isso aí vai dar 41,667 quiloohms, tá? Então, a tensão medida, V2 linha, nesse caso, ela não é mais V2, é 41,667 sobre 41,667 mais 100, tudo isso aqui é K, tá? Só que K é indiferente nesse problema, vezes 150. Então, isso aí vai dar 44,118 volts. Tá? Tranquilo, pessoal? Tá? Erro percentual, bem fácil aqui. A gente pode pegar V2 linha menos V2 dividido por V2 módulo vezes 100%.
Isso aí dá um erro de 11%, tá, pessoal? Então, um erro bem grande, tá? Uma forma de alterar isso aí, né, é alterando esse valor aqui da sensibilidade. Tá? Porque quanto maior for esse valor da sensibilidade aqui, né, maior vai ser, vamos botar aqui, ó, a alternativa de solução. Aumenta a sensibilidade, aumentando a sensibilidade, na verdade, a sensibilidade é uma consequência, né, mas para aumentar a sensibilidade eu tenho que aumentar a RM. Tá? Naturalmente, para ter maior RM, eu tenho que ter um equipamento mais sensível, né, entre aspas, né, que seja capaz de medir correntes mais baixas. Então, tem que ter uma redução de IM, né. Quando eu aumento RM, né, certo, eu diminuo a corrente necessária para medir. Se eu diminuo a corrente necessária para medir, eu diminuo o erro percentual da medição. Tá? Dúvidas, angústias, aflições? Não? Exemplo 6, tema de casa, tá, pessoal? Tema. Tá? Problema algébrico. Como tema. Vamos para o próximo tópico, o voltímetro digital. Por que eu falei partir diretamente do voltímetro digital, e não fiz a mesma coisa com o perímetro digital? Porque independente da grandeza a ser medida, quando a gente fala digital, a gente fala em conversor AD, conversor analógico digital, tá? E basicamente, nossos conversores analógicos digitais são baseados em tensão de referência. Tá? Então, no momento que eu tenho um conversor AD, eu já tenho um voltímetro. Tá? Ele já é um dispositivo que vai te dar na saída o valor RMS, tá? da grandeza desconhecida, do Vin aqui nesse caso, né, que aparece aqui embaixo. Certo? Mas o que é o conversor AD? Eu não coloquei aqui a imagem, né, mas isso aqui eu já comentei lá no primeiro dia de aula. O conversor AD faz isso, né? Ele pega um sinal analógico contínuo no tempo, realiza uma amostragem com tempo fixo, certo? E digitaliza isso. Tá? Algo assim, né? Aqui, notem que eu tenho sinais positivos e negativos, tá? A saída aqui do conversor AD, mas também a entrada, né? É sempre sinais positivos, então seria algo assim, uma escadinha. Um valor médio, uma escadinha de valores, tá? E essa escadinha segue o tempo de amostragem aqui, o espaçamento, os intervalos entre cada um desses pontos que eu estou armazenando aqui. Certo? E com isso, né, eu consigo obter uma representação do domínio digital de uma grandeza analógica. Tá? Por que é positivo? Porque potencial baixo aqui, né, é um potencial de 0 volts, tá? E isso aqui é o potencial máximo, é um potencial de referência, né, de alimentação. Não sei se vocês já trabalharam com microcontrolador, né, mas lá vocês têm uma alimentação lá de 3.3, 5 volts, que é, por exemplo, a do USB, né, certo? Que é utilizado para a digitalização de sinais, né, certo? São apenas valores positivos, não tem polaridade negativa. Então, para eu pegar esse sinal aqui, analógico, e transformar ele em digital, eu tenho que condicionar ele, tá? Que condicionamento é esse? É pegar ele primeiro, transformar ele em sinais apenas positivos, tá?
eliminar a parte negativa, poderia colocar aqui um offset, tá? Isso aqui é um offset, aqui no meio. Além disso, o que eu preciso fazer? Vamos fazer assim, alguns passos. Um offset é necessário. Eu preciso cuidar a questão da limitação, né, do meu controlador. Eu tenho que condicionar a amplitude de sinais. Condicionar as amplitudes. Por quê? Porque se eu tiver lá, por exemplo, na entrada do meu controlador lá, 10 volts, mas ele trabalha apenas com 3 de 0 a mais 3,3 volts, eu tenho que reduzir aqueles 10 volts até 3,3. Então, eu tenho que colocar lá um divisor resistivo, tá? Algo do tipo, né? Tenho que também, antes disso, também antes de, nesse meio termo, eu tenho que também fazer colocar um circuitinho que é o sample and hold. Tá? O que é isso? É um circuitinho que tu faz com o amplificador operacional, tá? Que faz exatamente isso que o nome diz, né? Amostra e espera. Amostra e espera. Amostra e guarda, né? Eu estou pegando lá um sinal e mantenho ele por um intervalo de tempo para entender o que está acontecendo. Tá? Então, existe uma etapa, né? Não é instantâneo, né? Não é o sinal chega aqui e instantaneamente eu vou ter a saída. Não, eu tenho que guardar essa informação por um período de tempo, né? Pode ser microsegundos, milissegundos, mas eu tenho que armazenar isso. Tenho que criar uma janela de dados antes de amostrar. E aí também entra outras questões de filtros, né? Por exemplo, vamos fazer a relação lá do ruído térmico, né? E aí eu quero fazer medições lá de 60 Hz, tá? Eu quero, por exemplo, eliminar tudo que for acima de 60 Hz, tá? Quero eliminar, por exemplo, os pequenos ruídos também, de baixas amplitudes, porque não me interessa. Tá? Então, esse é o filtro anti-alias. Eu quero desconsiderar tudo aquilo que não é pertinente para a minha medição, tá? Porque se eu não tiver esse cuidado aqui, né, com certeza a tua saída não vai responder, não vai ter uma relação muito boa com a entrada. Tá? Vários problemas, tá? Isso aqui é disciplina sinais e sistemas, tá? Basicamente. Tá? E instrumentação. A gente não vai entrar muito a fundo, mas eu gostaria que entrar, não a fundo, mas pelo menos destacar essa questão do conversor AD, porque até mesmo a parte do conversor AD existem diversas topologias, tá? Então, também não é o foco dessa disciplina, tá? Mas eu queria explicar como que é possível utilizar um conversor AD para fazer leitura de tensão. Certo? Então, imagine aqui, isso aqui é uma lógica, tá? Que hoje em dia alguns circuitos integrados já oferecem, um microcontrolador com certeza tem um conversor AD dentro dele, tá? E os conversores ADs existentes são baseados em comparadores de tensão, tá? Ele compara se a tensão está acima ou abaixo de um determinado valor de referência. Tá? Então, o que eu tenho? Eu tenho dois limites, tá? Eu tenho a questão da minha referência, amplitude da minha referência, que é o maior valor que eu posso fazer uma comparação. Por exemplo, se eu tenho lá o sinal 10 volts e meu limite é 3,3, eu não posso jogar valores acima de 3,3 porque não vai me dar resposta nenhuma. Tá? Eu não consigo. O maior comparador que tiver aqui, seria com 3,3, qualquer valor acima ia te dar sempre um valor saturado em 3,3. Então, tu não ia conseguir enxergar nada acima de 3,3. Isso, na prática, seria, por exemplo, digamos que 3.3 seria algo aqui assim, né? E tu lançasse lá para o teu conversor AD 3.3, ele ia achatar isso aqui. Tu ia ter algo assim. De repente ia conseguir recuperar isso e isso, mas não esse cubo, né? E existe o segundo problema, que é o problema da resolução. Tá?
Onde está a resolução? Tá? A resolução está nessa escada, né? Certo? Porque a digitalização do sinal resulta em perda de informação. Tá? Quando aqui eu posso pegar em qualquer instante de tempo, é possível ver qual que é o próximo valor, tá? Olhando de forma infinitesimal. Aqui na escada, eu não consigo fazer isso. Isso aqui eu não consigo porque a minha resolução fica limitada ao intervalo de amostragem. Então, aqui o primeiro conversor bem simples, conversor comparador paralelo. Tá? Aqui vocês notam que tem 5 comparadores. Tá? A porta inversora desse comparador está ligada à referência de 5 volts, tá? Que é o que a gente vai utilizar para comparar o sinal desconhecido. Tá? Cada entrada aqui inversora pega uma parte aqui do valor lido aqui, de 5 volts, tá? Se a gente assumir, por exemplo, aqui eu tenho 5 resistores, tá? Se eu assumir que cada resistor aqui é de 1 ohm, certo? Vocês conseguem chegar que isso aqui é um divisor de tensão, tá? Então, nesse ponto, eu vou ter 1 volt. Nesse segundo ponto, eu tenho 2 resistores sobre 5, me dá 2 volts. Nesse terceiro, 3 volts. Nesse quarto, 4 volts. No quinto, a própria tensão da referência, 5 volts. Então, o que eu posso fazer para comparar aqui, né, certo? É verificar, ele é maior que V1, tá? Ele te dá um sinal lógico alto, tá? Vamos assumir aqui, sei lá, um valor 3.2, tá? 3.2 é maior que 1? É. Aqui, a gente já muda de domínio. Aqui nós temos domínio analógico aqui embaixo, né? Aqui eu já tenho dados digital. Tá? Comparei um dado de 3.2 contínuo, com valor constante, com 1, é maior, aqui vai te dar um sinal alto. Tá? Esse bit lógico positivo não necessariamente é 5 volts. Tá? E nem que o bit lógico negativo é 0 volts. Na verdade, isso aqui tem um range, né? Tem um intervalo, né? Que diz que, por exemplo, a partir lá de 2.5 é 5 volts, abaixo de 2.5 é sinal lógico baixo, 0, algo do tipo. Tá? Enfim, tá? Se eu fizesse aqui a comparação do segundo comparador, eu teria 3.2 é maior que 2? É, então eu também teria uma saída positiva. Tá? 3.2 é maior que 3? Sim, então eu teria uma saída aqui positiva também. 1. 3.2 maior que 4? Não, 0. 3.2 maior que 5? Não, 0. Tá? Aqui eu teria uma lógica para a interpretação desse conjunto de dados, que isso aqui pode ter um flip-flop aqui dentro, e mais algum, sei lá, alguma lógica, que nesse caso é um somatório. Tá? Ele vai somar esses 3 bits, tá? Se vocês analisarem as respostas possíveis aqui, vai de 0 até 5, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 volts, tá? A resposta aqui vai te dizer que a resposta vai dizer que está entre o limite de 3 volts e 4 volts, tá? Tu não vai ter certeza que é 3.2, porque a tua resolução não te oferece isso, tua resolução fica presa aqui, nesse valor desse R aqui. Então, a resposta aqui vai ser entre 3 e 4 volts. Tá? Enfim, tá? Com isso, é possível montar uma tabela verdade, né? Por exemplo, se eu tiver valores de entrada entre 0 e 1, minha saída vai ser 0, porque ele nenhum valor. O menor valor aqui, para esse caso de resistência igual a 1 ohm, é 1 volt. Se eu tiver qualquer valor abaixo disso,
todas as saídas aqui vão ser zeros. Então, tua saída é zero. Tá? Se tiver entre 1 e 2, é 1. Se tiver entre 2 e 3, 2. Tá? Claro que isso aqui é 2 decimal, né? Certo? Isso aqui eu posso converter em binário, né? Isso aqui, por exemplo, esse 0 poderia ser 0, 0, 0, 0, 0. Tá? O 1 poderia ser 0, 1. O 2, 1 e 0. 3, 1, 0, 0. Oh, desculpa, 1, 0, 0 não. Nem 1, 0. 1 e 1. 3 seria 1, 1 e 1, que foi a saída que eu mostrei no exemplo anterior. 4, 1, 1, 1 e 1. 5, todas as saídas 1. Tá? Enfim, tá? A questão é que, olhando esse voltímetro, tem várias incertezas, tá? Primeiro, tá? Se eu pegar aqui o valor, esse valor aqui não ficou muito bom, mas vamos botar aqui 2.1, só para ficar melhor. Tá? Não, vamos deixar 2, tá? Não tem nada a ver. Se eu pegar qualquer valor entre 2 e 3, tá? E digamos que vamos ter que botar 2.1. Esse 2.1 pode estar em qualquer região entre 2 e 3, da mesma forma que 3.2 estava entre 3 e 4, né? Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma função de distribuição de probabilidades uniforme, a gente já viu isso, tá? Onde o valor médio é o valor central desse intervalo, né? Limite superior menos limite inferior, limite superior menos inferior, dividido por 2. E o desvio padrão, né? É dado por 1 sobre raiz de 12, que isso aqui é uma distribuição retangular. Tá? Não é gaussiano, não é triangular, não é nada. E isso aqui normalmente é sempre assim, digital é sempre uniforme. Entrei para dentro da resolução, qualquer valor ali dentro tem a mesma probabilidade de ter. Tá? Além disso, né, existem outras fontes de certeza. Por exemplo, esses resistores aqui não vão ter a mesma resistência, tá? Eu posso assumir que, pego todas as resistências de um K aqui, tá? Mas a gente sabe que tem a tolerâncias, não necessariamente vão ser exatamente igual a um K. Um pode ser 1K, outro pode ser 999.9, e assim por diante. Então, tem uma fonte de incerteza aqui. Mas mais importante que isso é a incerteza da fonte de referência. Esse aqui, ó, 5 volts. Porque se eu não tenho certeza que é 5 volts que eu estou lançando aqui dentro, tá? Essa incerteza aqui vai ser levada para dentro de todas as comparações. Tá? É uma incerteza muito mais grave do que essa incerteza aqui. Tá? Então, aqui tem um exemplo, né, disso tudo que eu comentei de forma mais teórica, né? E que continua sendo um gráfico de livro, né? Aqui vocês têm a saída do AD ideal em linhas contínuas. Certo? Esse tracejado aqui seria o sinal analógico. E aqui o AD real, né? Certo? Notem que há todos esses problemas que podem levar a uma diferença no valor da tensão reconstruída diferente da tensão real. Certo? Na prática, tá? E a maior parte dos CIs e microcontroladores, a gente encontra o conversor AD por aproximações sucessivas. Tá? Vamos olhar aqui. Ó. O que eu tenho? Eu tenho um comparador. Tá? Primeiro, aqui eu tenho um divisor resistivo. Tá? E aí pode ter os filtros, pode ter o sample hold, pode ter o filtro anti-aliasing, o passo abaixo, o que for. Tá? Até preparar o sinal analógico para entrar aqui dentro. Tá? Chegou aqui, eu vou comparar com o sinal de referência. Tá? Inicialmente, imagine que isso aqui está tudo resetado. Reset, né? Quando eu reseto, não sei quem teve um Mega Drive, tinha um reset lá, resetei,
religuei, né? Certo? Inicializo tudo, né? Zero todos os registradores que estão ali dentro. Tá? Então, a saída aqui também é zero. Tá? Entrei aqui com o valor, sei lá, 3.2. Tá? Ele compara aqui e verifica se ele é maior que a primeira resolução do microcontrolador. Tá? Os microcontroladores que nós temos são de 4 bits, 8 bits, 16 bits. Significa o quê? Por exemplo, um de 2... Vamos pegar um de 4 bits. O que é 4 bits? 4 bits representa que é possível pegar, por exemplo, um valor lá de 0 a 5 volts e dividir ele em diversos níveis, em que o total desses níveis é 2 elevado a 4, igual a 16 níveis. Então, a resolução, nesse caso, é 0.3125 volts. Tá? Então, 3.2 é maior que 0.3125? Sim. Então, aqui na saída, eu vou incrementar de 1. Tá? Esse 1, eu vou mandar aqui para o conversor AD. Ele vai jogar aqui de volta 0.3125 mais 0.3125. Tá? Isso aí vai dar 0.625 volts. Tá? 3.2 é maior que 0.625? Sim. Tá? Entrei para dentro. Tá? Soma mais 1. Somar mais 1 em binário seria 1 mais 1. Isso aqui resulta 10, né? Tá? Mando isso aqui para o conversor analógico digital. Soma aqui mais uma resolução, 3125. E assim por diante. Tá? E aí vou comparando, até chegar um momento, e esse momento vai ser no 11º nível, que no 11º nível eu vou ter um valor de 3.4375 volts, tá? Fazendo esse ciclo, tá? Quando 3.2 for menor que 3.45, aqui a saída do comparador vai ser 0. 0 com clock vai dar 0, vai sair 0. Isso aqui, essa informação de 0 vai dizer que esse ciclo aqui fechou. Tá? Então, aquela resposta lá, tá? Que é do 10º nível, né? 10 vezes 0.3125, vai ser apresentado aqui no display. Tá? 3.125, né? Certo? Obviamente, isso aqui é decimal, né? O dado que vai vir daqui, do contador até o binário, é o somatório de 10, né? 10 em binário, 10 em binário é 110, né? 8, 9, 10, tá? Esse código aqui, interpretado, resulta nesse valor lido, tá? De qualquer forma, tá? 3.13 não é 3.2. Por quê? Porque a minha resolução não é suficientemente grande para me dar a resposta exata. O que eu poderia fazer? Usar um microprocessador de 8 bits ao invés de 4. Aí, ao invés de ter 16 níveis, eu vou ter 32 níveis. E aí já aumenta a minha resolução. Tá? Tranquilo, Gustavo? Acho que o Gustavo já não está mais aí, saiu. Entenderam, pessoal? Vocês já estudaram conversor AD lá em Sinais Sistemas?
Sim, não? Eu estou fazendo mais sistemas, a gente está vendo sinais, tipo, a gente está vendo classificação de sinais. Eu ia dizer que acho que não, mas eu não olhei a aula de hoje ainda, então pode ser que ele tenha dado hoje. É, Tá. pois é. Não, eu não sei como, o que se trata lá agora nesse ponto. Talvez vocês estejam em transformado em Fourier, alguma coisa assim. Mas Acho enfim, que é tá na bem. próxima aula, transformado. Então, de repente, isso aqui vocês se verem vão ver lá no final, ou talvez nem seja nessa disciplina, né? Talvez seja sistemas lógicos programáveis, não sei. É, a gente tem Telecom 1 e Telecom 2. Até agora, Telecom 1 está muito parecido com os sinais de sistemas. Inclusive, eles usam o mesmo livro. Ah, sim, a teoria de sinais de sistemas é a base do telecom. Sim. Sim. Tá. Enfim, tá, pessoal. Questão, tá? Conseguiram entender essa parte aqui do conversor AD? Sim ou não? Podem ser sinceros. Eu sei que é a primeira vez que vocês estão vendo. A Angélica disse que teve em Telecom 2 e sistemas lógicos programáveis. Tá? Então, provavelmente vocês não vão ver isso. Por isso que eu nunca quis entrar muito a fundo aqui nisso aqui. Porque vocês vão ver depois, né? Essa disciplina de medidas é um pouco deslocada. Né? Só que isso aqui, ó, que a gente viu, eu acho que é algo bem simples de fazer. Tá? Dentro do Simulink. Tá? Vocês já tiveram sistemas digitais, então acho que você já tem um pouco de noção assim, de trabalhar com essa questão aqui na parte digital. O que vocês precisam fazer é essa conversão aqui do analógico digital aqui por meio do comparador. Tá? Isso aqui é um bloquinho que tem lá no Simulink, no DA, né? Certo? Eu gostaria, tá? E aí, de propor um trabalho para vocês, tá? Isso aqui vai ser o segundo relatório, que vocês já vão começar a trabalhar, e talvez nem é começar, de repente vocês consigam fazer isso em até 1 hora, 2 horas, porque não é uma coisa difícil fazer. Basicamente é implementar esse circuito aqui. Tá? Vocês vão fazer na aula da semana que vem, na terça-feira. Tá? Por que na terça-feira? Porque, como eu disse, né, alguns relatórios, eu não quero que vocês tomem tempo fazendo relatórios, sendo que vocês têm 200 mil disciplinas e todo mundo está dando trabalho doidado, né? Certo? Então, eu gostaria que vocês implementassem isso aqui no Simulink. Tá? É um desafio, tá? Mas é um desafio não tão grande assim, tá? Porque o esquemático que vocês têm é aqui, tá? O que vocês vão ter que montar é essa lógica aqui, né? Programar aqui, você pode fazer em Python também, se acharem mais fácil. Tá? Não teria problema nenhum. Entenderam? Alguma dúvida? Antônia, Arthur, Eduardo? Terça não tem aula síncrona, né? Não sei o que é síncrona. Não tem aula. Daí, eu vou deixar esse tempo para vocês online. Não vai ter aula online ao vivo, não vai ter live, não sei qual que é o termo, nem síncrona, tá? Eu vou pedir que vocês façam esse trabalho, tá? E aí eu vou abrir uma tarefa, e aí vocês vão entregar essa simulação juntamente com os testes, né? Mostrando que está funcionando, né? Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu não entendi. O senhor disse que era para fazer no Simulink ou no Python. Quer dizer que a ideia é só ter um código que se coloque um VIN e apareça no mostrador o VIN. Exato. Só é a implementação mesmo, não necessariamente. Sim, é a implementação. Entendi. Exatamente, Rafael.
Na verdade, tanto faz aqui. A gente não está preocupado com o hardware, como é que vai fazer isso, se vai usar um amp-op, o que for, se vai usar um CI específico. É implementar a lógica. Tá? Tranquilo, Rafael? Entendi. Tá? Isso que é o importante, né? Entender que... E essa lógica, depois, tu pode implementar de diferentes formas, né? Mas é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Tá? E aí, vamos dar um tempo ali. Vocês entregaram os exercícios hoje. Vocês têm um texto complementar. Alguns têm um texto um pouco mais aprofundado, outros têm uns grupos que nem precisam fazer texto nenhum. Tá? Vamos colocar isso aí até o dia 4. Tá? Mas, se conseguirem terminar na aula de terça, já podem entregar na terça. Tá? O objetivo é implementar... Só deixa eu terminar. Tá, É implementar essa lógica por aproximações sucessivas, conversor AD, e testar. Tá? Tudo por meio de simulação. Tá? Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar, mas o senhor complementou ali, só ia confirmar que, tipo, quando o senhor explicou a primeira vez, eu achei que nós ia fazer na aula, tipo, como se fosse um teste, mas dá para entregar depois, então. Não. Vocês podem fazer o dia que vocês acharem melhor. Se vocês tiverem dúvida, eu me disponibilizo a tirar as dúvidas no dia, na terça, na aula. Daí vocês podem me chamar até. Pode mandar uma mensagem ali no WhatsApp. Ou podem tirar dúvida pelo WhatsApp também, direto. Ou pelo e-mail. Sim. Senhor, eu até pensei, se no final de semana, quando for revisar, te chamar, pode? Né, sobre essa parte final aqui. Pode. Não te garanto que eu responda, mas eu não tenho problema nele. A mensagem fica lá, né? Eu sempre respondo, sempre que eu leio. Não tem problema nenhum, tá? Não tenho treta. Tá? Outra coisa. Deixa eu só... Coloquei uma lista de exercícios aqui, mas essa lista eu não vou cobrar, tá? Só referente à aula dessa terça e de hoje, tá? Certo? Vocês vão encontrar vários probleminhas aqui para trabalhar. Tá? Inicialmente, eu não estou pensando em fazer prova. Ó, se participarem, né? Se tiver participação toda a aula, a gente continua nesse ritmo, tá? Mais fácil, né, gente? É uma forma de validar nosso conhecimento, né? Dúvidas, angústias, aflições? Não? Então era isso, pessoal. Boa semana a todos. Bom final de semana. Tá? Bom descanso. Até sexta da semana que vem. Né? Até mais.